Bom, boa tarde, professor. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa escola. Professor Eduardo Sabag, é um prazer tê-lo aqui conosco na escola. Ministrou aí praticamente 2 semanas de curso para todos nós, os desembargadores, juízes e funcionários, principalmente da área de assessoria, e é muito importante. Então, é a primeira vez que o senhor está na nossa escola, né? Qual a impressão que o senhor teve aqui da escola e do tribunal? Olha, doutor Camolins, eu gosto muito de estar aqui no Acre. Eu estive há 10, 12 anos Sim. aqui no TJ, também passei por outras instituições na capital, e estar no Acre realmente para mim é muito especial pelo apego que eu tenho à região e especialmente ao estado do Acre, que é um estado que tem uma riqueza, uma importância histórica para o Brasil e às vezes padece desse esquecimento, né, dos brasileiros, que apresentam muitas vezes um desconhecimento de geografia, né? Então, sempre que eu faço questão de mencionar as belezas do estado e a importância que o Acre tem para o Brasil. E particularmente, estando aqui na EJUDE, no TJ, foi uma alegria imensa, porque conseguimos, graças à iniciativa da escola, reunir 2 turmas, ou seja, numa quantidade de alunos que eu considero bastante adequada para o melhor aproveitamento, né, do corpo discente, e a gente pôde tratar da redação jurídica e de um dos temas mais candentes hoje, quando o tema é língua portuguesa aplicada ao dia a dia forense, que é a simplificação da linguagem. Isso é um privilégio para mim, porque eu conheço como professor a importância desse tema para os cultores do direito. Entretanto, como sempre digo, não são todas as instituições, e digo do Poder Judiciário ou ainda mais amplamente da administração pública, que tem essa visão moderna capaz de identificar a necessidade. Então, parabéns ao TJ do Acre, parabéns à EJUDE, que por meio, né, de seu eminente convite, doutor Camolins, me permitiu estar aqui e tratar desse tema, como eu falava, necessário, e não é um tema, digamos, aleatório nosso do TJ, da EJUDE. Estamos falando de uma resolução do CNJ, a qual todo o Poder Judiciário, não é só a magistratura, é o Ministério Público, a Defensoria, a PGE, enfim, todo o Poder Judiciário, e no caso o Poder Executivo, né, toda a administração pública, podemos dizer, deve respeitar. Então, nós estamos à frente. Então, parabéns à EJUDE, que já está buscando difundir a necessária linguagem simples no dia a dia forense. Muito bem. Partindo dessa premissa, ou desse início que o senhor trouxe para todos nós aqui, o que foi possível destacar na turma? A turma ainda estava presa à linguagem mais rebuscada, aceita uma linguagem mais acessível de acordo com a comunidade. O que balanço o senhor pôde fazer das 2 turmas? Muito bem. Doutor Camolins, o que a gente nota é que há ainda uma certa resistência, e não vamos atribuir isso a um comportamento, digamos, doloso, vamos dizer assim, porque isso já vem lá da faculdade de Direito, vem da formação do acadêmico, que acredita que falar direito, ou seja, falar sobre o direito, é falar com termos que são difíceis, expressões que são muito esotéricas, né, como nós costumamos dizer, ou seja, expressões para iniciados, e na verdade, como a nossa área é uma área interrelacional, nós só conseguimos concretizar o direito entregando, fazendo uma entrega, não é, àqueles que têm os conflitos e que precisam da resolução que nós nos propomos a oferecer. É fundamental que nós nos comuniquemos bem.
Então, a linguagem simples, ela é uma linguagem que deve ou deveria estar na essência do trabalho jurisdicional. Não é só o trabalho jurisdicional, mas o trabalho da administração pública como um todo, né? Mas particularmente o nosso trabalho, nós precisamos então levar à justiça, dizer o direito, né, que é a ideia da palavra jurisdição, dizer o direito com clareza, clareza de preferência solar, porque senão o jurisdicionado ele não vai entender a entrega, ele não vai entender o que nós oferecemos. Então a linguagem simples, ela é como se fosse um DNA da linguagem satisfatória, da boa comunicação, daquela linguagem que comunica, e é dela que nós não podemos prescindir como Poder Judiciário. Aqui, fazendo essa introdução, nós estamos com o professor e doutor advogado Eduardo Sabag, um mestre do direito e um mestre em português. E como que o senhor está visualizando em todos os estados essa linguagem simplificada com a resolução do Conselho Nacional de Justiça? Muito bem, como eu falava e ainda dando sequência ao raciocínio, a preparação dos órgãos públicos para essa recomendação do CNJ, ela é ainda incipiente. Por isso que eu enalteço a iniciativa da EJUDE e do TJ do Acre, porque eu rodo o Brasil, mas, na verdade, o certo pelo certo deveria ser toda a administração pública preocupada com essa recomendação, mas não porque há uma recomendação, uma resolução que seja uma norma do CNJ, mas deveria haver uma preocupação com relação à nossa postura, ou seja, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Será que nós estamos nos comunicando bem? Então, em outras palavras, doutor Camolese, nem precisaríamos de um comportamento, digamos, coativo do CNJ para que nós agíssemos assim. Digamos que o nosso desconfiômetro, ele deveria estar mais bem ajustado para que nós entendêssemos, independentemente de recomendação, de resolução, que se faz justiça se comunicando bem. E a comunicação eficiente é aquela comunicação simples. A comunicação que em nenhum momento vai abrir mão dos rigores da gramática normativa. Ou seja, não confundamos, né? A comunicação simples, ela tem que vir com a construção de um texto que obedeça aos rigores da gramática normativa, a boa grafia, acentuação, crase, regência, concordância, a boa sintaxe, tudo isso. Além disso, com a nossa terminologia, a qual não se abre para sinonímia. Então, é claro que não vamos deixar de escrever sursi, mandado de segurança, poder discricionário. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de um campo de construções, um campo de vocábulos que se abrem para a sinonímia. Quando eu digo sinonímia, é nós parafrasearmos, que é você conseguir traduzir o nosso texto na própria língua, pensando sempre no outro. Porque escreve bem, doutor Camolese, quem escreve para o outro. Nós não podemos escrever para nós, né? Que não deixa de ser um gesto egoísta, para não dizer egocêntrico. A gente tem que, nós devemos nos comportar com altruísmo, até mesmo no ato de escrever, pensando em quem vai ler o texto. E a gente se comunica na oralidade pensando em quem vai escutar. Eu usei uma expressão em sala, e até homenageando as questões locais, né? A expressão ela pode ser um tanto estranha, mas com essa introdução todos vão entender. Nós devemos seringalizar a jurisdição. O que significa isso? Nós devemos dizer o direito pensando, por que não dizer, no seringueiro? E aqui a linguagem pode ser interpretada amplamente, pensando naquele que não tem uma escolaridade suficiente para entender um linguajar mais rebuscado. Se não for assim,
Será? É uma questão de nós refletirmos. Será que nós estaremos fazendo uma boa entrega? Será que nós estaremos realmente cumprindo o papel do judiciário que deve resolver os conflitos com a capacidade de o jurisdicionado perceber que o conflito foi resolvido? Porque tem muito aquilo, né, doutor? Tem até uma piada que corre, que aí o magistrado teria dado um veredito e usou todo o nosso linguajar rebuscado e falou, era um veredito, né, amplo. E aí o jurisdicionado perguntou, mas excelência, eu estou preso ou eu estou solto? Não é? Ou seja, a ideia é essa, nós precisamos fazer com que o jurisdicionado entenda, entre aspas, se ele permanece preso ou se ele está solto. Dentro desse curso que o senhor ministrou para todos nós, né? Inclusive eu fui um dos alunos do curso, procurei, não faltei, o dia que eu faltei eu repus a aula, foi muito importante. Tem algumas expressões que o senhor pode destacar aqui do que ouviu dos alunos? Sim, nós trabalhamos fundamentalmente com a gramática normativa. É claro que não temos o tempo suficiente para percorrer todos os tópicos da grafia, da acentuação, da regência, da concordância. Trabalhamos também com o português jurídico, várias expressões, né, úteis. E, fundamentalmente, nós trabalhamos com um método que eu ensino em minhas aulas, que é um método que passa por um S de sinonímia e por um outro S de simplificação. Então, o que significa a linguagem simples? Nós precisamos, num primeiro momento, ter a capacidade de parafrasear. Então, você tem que conhecer os sinônimos, as palavras sinônimas. Para tanto, requer-se muita consulta ao dicionário, não é? Isso tem que ser um hábito. E aí, depois de você identificar a sinonímia, você deverá partir para a simplificação. Ou seja, antes de responder assertivamente a ótima pergunta, doutor Camolese, é fundamental que todos aqueles que assistem a esse excelente podcast agora saibam que linguagem simples não é nada simples. Nós precisamos suar a camisa para chegar a esse nível de comunicação simples, porque a linguagem simples requer transpiração. Nós precisamos dominar sinônimos, precisamos ter a capacidade de, com desconfiômetro, com sensibilidade, perceber se estamos sendo compreendidos. Isso daí não tem um curso, né? Não tem uma apostila. Será que eu estou sendo compreendido? Isso você tem que desenvolver essa sensibilidade para perceber se nós estamos falando bem, estamos nos comunicando bem. E os exercícios todos foram nessa direção. Então, foram vários exemplos. Então, nós falávamos em expressões que transitam no mundo do direito, não é? Uma miríade de exemplos, uma pletora de exemplos, não é? Essa é uma expressão que transita no universo do direito. Miríade e pletora, duas palavras diferentes, difíceis. Bem, mas o que ambas querem dizer? Uma grande quantidade de exemplos. Uma grande quantidade de exemplos. Então, para o nosso interlocutor, se eu estou produzindo o texto do direito, quero mencionar que há muitos exemplos que justificam aquela orientação, você vai falar que há uma grande quantidade de exemplos. Uma farta quantidade de exemplos. E vai evitar miríade ou pletora, né? E falávamos tantas outras expressões, doutor Camolese, como existe uma expressão que é extreme de dúvidas. Extreme com S, extreme de dúvidas. A expressão está correta. O que significa extreme de dúvidas? Despido de dúvidas. E o que significa despido de dúvidas? Significa que você não tem dúvidas. O que significa, então, que você não tem dúvidas? Que aquilo é indubitável. E o que significa indubitável? Que aquilo é indiscutível. E o que é indiscutível? Aquilo que não se discute, aquilo que é claro. Pronto. Extreme de dúvidas
é aquilo que é claro. Veja a viagem toda para nós chegarmos a uma conclusão que, de repente, vai atender muito mais no plano da comunicação o nosso jurisdicionado. Por que eu vou falar extremo de dúvidas? Eu vou falar que aquilo é claro, que aquilo é indiscutível. Mas veja, jamais nós vamos abrir mão do conhecimento. Porque o conhecimento, ele nos dá autoridade. E a autoridade nos permite fazer o uso. Então, o uso é a última etapa do processo. Nós vamos conhecer extremo de dúvidas. Vamos conhecer. Mas nós vamos ter a capacidade de modalizar o discurso. Como nós estamos no mundo do direito, estamos no Poder Judiciário, aqui a formalidade está, a liturgia está na forma. A liturgia não deve estar nas pessoas, parafraseando, com a permissão, o próprio doutor Camolês, que, aliás, uma frase, doutor, com a sua permissão, eu irei rodar o Brasil, irei levá-la e darei a fonte. Muito obrigado. Darei a fonte. Então, a liturgia está na forma, não podemos prescindir, somos judiciário, ninguém queira abrir mão da formalidade, porque até na medicina tem formalidade. O cirurgião não entra na sala, embora ali estejamos já com anestesia, mas ele não entra na sala de bermuda, de havaianas, ele entra todo paramentado, já lavou as mãos, os braços e todo mundo preparado. Nós, Poder Judiciário, somos litúrgicos, mas a liturgia não deve estar nas pessoas. Muito bem falado. O que significa? Nós, operadores do direito, cultores do direito, devemos perceber que o jurisdicionado ele precisa receber a seguinte informação, que sobre aquilo não há dúvidas, e não receber a informação que aquilo é extremo de dúvidas. Então isso é a linguagem simples. Como o doutor viu, e aliás reitero o que disse, o doutor esteve presente em todas as aulas, fico muito honrado, isso mostra uma humildade, isso mostra que o conhecimento ele não tem que ser sopesado, né? O que é você sopesar? É você balançar ou contrabalançar. Não, eu não quero este curso, eu não preciso deste curso. O conhecimento sempre ele é bem-vindo. Então, e ele também não tem momento, ele não tem época, ele não tem idade. Desde que estejamos aqui vivos, né, com a graça de Deus, né, nós devemos homenagear essa bênção, estudando, aprendendo e nos tornando pessoas melhores. E o maior poder, eu sempre digo, que talvez seja o verdadeiro poder, né, que a gente tem e não dá o devido valor. É o poder realmente da palavra, porque a palavra com a qual a gente lida dia a dia no nosso trabalho, a palavra é realmente o poder. Então, você se comunicando bem, escrevendo bem, sua vida vai ganhar qualidade, você vai gerar menos ruídos de comunicação, isso no seu trabalho, não é? Vai provocar menos polêmicas no processo. No processo, uma ambiguidade, uma polêmica é algo grave, porque os patronos das partes deverão se valer de recursos, embargando, e eles estão certos. Então, aonde eu quero chegar com isso? Clareza nunca é demais, não faz mal a ninguém e devemos exagerar na clareza, né? Vamos ser exagerados na clareza e não exagerados, não é, no esoterismo da linguagem. É isso. Professor, quem escreve difícil e fala difícil, se comunica? Que coisa! Essa é uma pergunta incrível, doutor Camolês, porque se eu disser que ele não se comunica, eu poderia até errar, mas vou explicar. Na verdade, ele pensa se comunicar. Mas quem fala difícil, escreve difícil, está comunicando ou se comunicando para si mesmo, com o perdão do pleonasmo. Porque você escreve só para você. Quem fala difícil, escreve e fala para si mesmo, para si próprio. E, na verdade, você fere a base, a essência da comunicação, que é uma atividade relacional. Então, rigorosamente não se comunica.
Ou seja, é uma falsa comunicação, é uma pseudo-comunicação. A comunicação, ela sempre leva em conta o outro, o interlocutor. Tanto é que nós temos interlocutor, interlocutado. Nós temos o magistrado, temos o jurisdicionado. Nós temos todos que participam de um diálogo. Então, sempre a comunicação, ela olha para o outro. E é isso que permite que a comunicação cumpra a sua missão, porque toda comunicação tem um propósito. Esse propósito, ele precisa ser alcançado, e para ser alcançado, quem recebe a mensagem tem que compreender. E uma vez compreendendo, podemos dizer, né, que houve um sucesso no plano comunicacional. Então, é isso. Vamos nos comunicar bem se nós pensarmos sempre no outro. E o que significa é nós realmente nos despirmos, né, de certos formalismos como pessoas que não colaboram, não contribuem. Esses formalismos acabam contaminando a linguagem. E será que o cidadão, ele quer essa formalidade excessiva no texto? Ele precisa dela? Sabemos que não. Então, a comunicação e a comunicação eficiente, ambas dependem da linguagem simples. Professor, considerando que o senhor, além de professor, catedrático, muito conhecedor da língua portuguesa, é advogado também. E com certeza ministra palestras e cursos para profissionais de outras áreas. Como que pode ou é possível fazer essa transformação da língua que o senhor está acostumado a utilizar, do português, que não é tão simples assim quanto se imagina, e da terminologia jurídica quando o senhor vai fazer uma palestra para engenheiros, por exemplo? Interessante, doutor Camões, porque eu costumo, como professor, lecionar para muitos da comunidade jurídica. Digamos que é um trabalho relativamente fácil, porque vou falar poder discricionário, vou falar poder vinculado, eu vou falar dolo, vou falar culpa, vou falar excludentes de ilicitude, de tipicidade, vou falar em tributo, que é a minha área, isenção, anistia, todos mais intimamente ou menos intimamente conhecem os institutos, temos formação em direito. O grande desafio é você falar para uma plateia neutra, digamos leiga, para usar uma expressão melhor, e você ser compreendido. E eu confesso para o doutor que eu tenho o privilégio de falar para esse público. Por quê? Porque eu ensino direito tributário, além das outras coisas que faço, eu ensino para concurseiros, né, que na verdade são concursandos e que prestam concursos, fazem provas nas quais o direito tributário é muito importante. E são concursos abertos para os formados de todas as áreas. Então eu tenho a oportunidade de lecionar para engenheiros, para arquitetos, para fisioterapeutas, para médicos, para biomédicos. E a maior alegria, ou uma das maiores alegrias que eu tenho como docente, embora já tenha muito tempo de estrada, né, a gente tem muitas felicidades com os alunos, mas uma alegria realmente que me contagia é eu saber que ensinei direito tributário para uma plateia de leigos e eles conseguiram me entender. Entender temas técnicos nossos, no mundo do direito, decadência tributária. Decadência, que é um tema difícil, você precisa fazer conta, você precisa entender de termo aquó e termo adquem. Imagine um engenheiro ouvindo termo aquó e termo adquem, você explicando, olha, é uma expressão latina que significa termo de início. Pode usar termo de início, mas você pode usar termo aquó, que é uma expressão que vai estar no livro de direito tributário. Você precisa pelo menos conhecer. E no final da aula, muitos me dizem que entenderam, estão felizes, se sentem poderosos, né? Porque é uma matéria, digamos, para eles, novidadeira. Então, é possível ensinar o direito, e aí, pegando a sua importante pergunta, doutor, e trazendo para o nosso mote, né? É possível falar direito com simplicidade. Né? Uma frase para nós entender o que é falar direito.
Aqui eu estou com direito com D maiúsculo, né? Falar direito. E podemos até o trocadilho, né? Falar direito, né? O direito no sentido de corretamente, mas falar direito, o direito com D maiúsculo, com simplicidade. É possível. A gente só precisa ter essa sensibilidade, aquilo que nós pudermos facilitar, facilitaremos. Aquela terminologia técnica, dela nós não podemos prescindir, né? Então não tem como haver um sinônimo para sursi, para decadência tributária. Podemos falar caducidade, mas não melhorou, né? Não melhorou. Prescrição, como que eu vou falar? Um sinônimo de prescrição tributária. Não é disso que falamos aqui. Mas uma frase como as que eu trouxe e outras tantas que poderiam ser aqui ditas, né? E todos os nossos alunos conheceram, foram 420 slides, né? 420 slides no nosso curso. Então, tudo aquilo ali tem que servir para melhorar a nossa capacidade de pensar no outro. E o gesto altruísta, nós que somos seres humanos, né? É algo que nos engrandece, é algo que nos dá uma paz de espírito quando nós pensamos no outro. E a justiça, ela serve para o outro. E a linguagem, ela é mais um elemento em que esse mote deve imperar. Vamos sempre pensar no outro. E assim, creio que estaremos mais próximos, né, do papel nobilíssimo que o judiciário tem que cumprir. E falando em judiciário, falando no dia a dia como advogado. Sim. E no dia a dia do professor. Quando vai fazer um curso desse para alguns que são ainda, diria assim, amarrados à velha técnica de escrever, aquela linguagem mais rebuscada, ao final do curso, o que eles dizem ao senhor? É interessante porque nós temos que quebrar algumas barreiras e mudar a mentalidade, né? E é claro que sempre pode haver alguma resistência com relação à utilização da expressão da forma mais simples, mas acima de tudo, nós devemos deixar claro para todos, né? A linguagem simples, ela não é uma linguagem que irá banalizar o direito. Porque nem eu quero, nem o Dr. Camolês, ninguém quer isso. Nós sabemos que a nossa área ela é uma área solene, litúrgica, respeitabilíssima, não é? Então não é banalização da nossa linguagem a ponto de fazê-la perder o prestígio. Não é isso. Nós continuaremos com o prestígio que a nossa área merece, continuaremos com a linguagem técnica, insisto, dela não podemos prescindir, mas nós procuraremos, né, tornar o nosso discurso mais acessível. Apenas complementando para não perder o momento, Dr. Camolês, o mundo hoje não admite mais essa postura iniciática, esotérica, rebuscada. Todos nós temos filhos, todos nós temos sobrinhos, netos, todos sabemos como que as novas gerações elas estão lidando com as coisas, com velocidade, às vezes até uma velocidade excessiva, o que traz a reboque uma ansiedade, sabemos. Nossa geração parece que ela tem capacidade de lidar melhor com o tempo. A geração nova, as novas gerações estão lidando de modo menos dócil com o tempo. Então, essa falta de docilidade, né, não encontrei aqui uma expressão melhor, mas vocês me compreenderam, ela é incompatível com uma comunicação ineficaz. É como se o jovem trocasse o jogo, né? Usando a metáfora do jogo, porque tem jogos, hoje os games, ele troca o jogo. Ele não vai prestar atenção, ele vai simplesmente descartar. Então nós devemos entender que o mundo hoje, para além da questão da linguagem, é um mundo que espera de todos uma resposta mais assertiva, uma resposta, digamos, consentânea com o mundo moderno, que está cheio de dificuldades e que precisa, né, de ter os órgãos públicos, todos aqueles que atuam na administração pública com essa visão cidadã e moderna
né, de todos aqueles que precisam do Estado. E me parece que nós precisamos estar atentos para não ficar um Estado obsoleto, um Estado que está preso ao passado, e a linguagem é a nossa forma de exteriorizar. Então, o doutor me pergunta como aqueles que seriam mais intransigentes, eles reagem das mais diferentes formas, mas no geral aceitam muito bem, se predispõem a refletir, a pensar e a mudar. Até porque nós provamos que a comunicação ela vai ser entregue, a mensagem vai ser passada. Então, por que não utilizar? Não é que eu vou cortar a mensagem, não. Aqui a mensagem foi passada de modo claudicante, é uma mensagem que não era exatamente aquilo, ou seja, o rebuscamento que seria o ideal. Não, nós passamos a mesma mensagem, com mais velocidade, menos palavras difíceis, e tudo correu muito bem. Então, por que não aderir à linguagem simples, né? Eu vejo, doutor, como algo irreversível. Estamos num processo, digamos, incipiente, pela iniciativa do CNJ, pela brilhante e concreta iniciativa do TJ do Acre, né, por meio da IJUDE, mas eu vejo como algo irreversível. Não é que nós vamos agora voltar, não volta. Agora é daqui para frente. Ou nós vamos entender o que significa isso e vamos passar a adotar, ou nós realmente estaremos numa postura, numa conduta que não é mais a desejada do Poder Judiciário. Bom, nós estamos aqui com o professor Dr. Eduardo Sabag, que ministrou durante 2 semanas esse curso de português jurídico e linguagem simplificada. Professor, qual a mensagem que o senhor diria ou deixa para todos nós aqui, lembrando que o professor fez o sorteio de algumas obras dele e virou, eu diria assim, um frisson na galera, né? A galera ficou toda emocionada, todos queriam o livro do professor, foi mais ou menos por aí, né? Eu tive a felicidade de receber o livro, já levei para o meu gabinete e daqui em diante os assessores irão consultar sobre a minha batuta e a cobrança. Qual o recado, professor, aí para todos nós? Bom, inicialmente o agradecimento pela oportunidade. Eu sempre digo que a oportunidade ela não aparece na nossa vida de modo patente, né? A oportunidade é sempre escorregadia, ela vem sempre assim, parece que escondida. Então, a oportunidade que surgiu para todos nós estarmos aqui, quem pôde aproveitar, aproveitou, e aqueles que não puderam, eu estou sempre às ordens, todos têm o meu contato, e eu teria o maior prazer, maior alegria de atender todos aqueles do TJ com as dúvidas, porque a dúvida ela é a antessala do conhecimento. Nós precisamos ter dúvidas e devemos saná-las, de preferência com rapidez, porque senão você já vai voltar para a sua rotina. E eu me coloco à disposição para ajudá-los, tendo dúvida, me perguntem. Eu não conheço tudo e nem desejo, não é possível, mas eu tenho como ajudar e estou à disposição para nós conversarmos sobre o português jurídico, sobre a gramática normativa, sobre a simplicidade da linguagem e fico à disposição de todos. Reitero o agradecimento ao Dr. Camolês, parabéns pelo seu trabalho e parabéns à IJUDE e parabéns ao TJ do Acre. E espero que o que a gente humildemente tentou dividir aqui nessas poucas horas, porque é uma matéria gigantesca, que isso reverbere, né? Que a gente tenha uma ressonância, que o texto produzido pelo Tribunal de Justiça do Acre seja um texto cada vez melhor, né? E o texto bom é aquele texto inexoravelmente simples, e que tenha o português de rigor, mas ele deve ser um texto simples, assertivo, e eu, de certo modo, ficarei e fico desde já muito honrado, muito agradecido por eventualmente ter contribuído para essa melhoria, tá bem? Desde já, meu muito obrigado.
eu vou dizer aqui uma experiência que eu tive em Cruzeiro do Sul. Professor, quando eu falo em Cruzeiro do Sul, no tribunal, todos eles falam que eu sou suspeito a falar, porque foi a minha primeira comarca. E lá eu fiz muita audiência de soldado da borracha. E lá havia uma expressão que quando eu cheguei, eu venho do estado de São Paulo, eu cheguei e eu perguntava se o indivíduo viu o outro que estava falecido, se havia ido ao velório. Sim. Aí ele rodava um pouquinho, não, nesse negócio aí eu não fui não. Aí eu mudava a pergunta e um pouco mais adiante, voltava de novo. O senhor foi no velório? Não, nesse negócio eu não fui. Aí me informaram, pergunta se ele fez quarto. Aí eu perguntei, o senhor fez quarto? Fiz a noite inteira. Mas por que quarto com velório? Porque o indivíduo falecia e era velado na cama. Então você fez quarto? Fiz a noite inteira, porque ele era velado na cama. Então eu tive que aprender que velório no interior para o seringueiro era o quê? Fazer quarto. Então eu aprendi, essa é a linguagem simplificada, né? E com isso nós vamos aprendendo com a comunidade. E as nossas decisões são para essas pessoas que vivem nos seringais, que é o que o professor falou. E com muita habilidade ele conseguiu trazer isso. Às vezes nós temos os nossos assessores que não é que tenha dificuldade, mas em razão do tempo que eles já vêm utilizando, então eles ficam amarrados àquela linguagem um pouco mais carregada. Isso traz dificuldade para conversar com as pessoas. Daí a importância de alguém de fora que conhece a língua, tem domínio e é advogado que possa ilustrar isso também. Então nós ficamos assim radiantes e para que todos possam ter conhecimento, o professor já assumiu um compromisso no segundo semestre, que em breve o professor já vai estar aqui de novo na nossa escola, ministrando outra matéria muito cara também para nós. Professor, qual frase de efeito que o senhor poderia deixar para todos nós da Escola do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Acre? A frase que eu acho importante, dentro do que nós conversamos, é a frase que tem que mostrar a necessidade de simplificar a jurisdição. E como nós temos o apego, né, às coisas da terra, estamos no Acre, que é um dos estados que mais apaixonados, né, pelas suas riquezas que eu conheço, o Acre está de parabéns por isso, eu diria que nós precisamos seringalizar a jurisdição. Então fica esta frase, que é nossa, tem a ver com o que nós estamos propondo, vamos seringalizar a jurisdição. Professor, muito obrigado, é um prazer e uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado.